Ultraconservadores terão de dialogar com partidos mais ao centro. Segundo o supersondagem Euronews, há divisões nas forças mais à direita. Governo de Luís Montenegro endurece regras da imigração em Portugal dias antes das próximas eleições para o Parlamento Europeu. Instrutores militares franceses na Ucrânia são o alvo legítimo para a Rússia, diz Sergei Lavrov. Confirmada uma quinta morte devido às inundações no sul da Alemanha. Na Áustria, a chuva forte fez com que o rio Danúbio fosse fechado à navegação. Os conservadores deverão ter de procurar um pacto com os moderados para a futura legislatura da União Europeia. As projeções até lhes dão uma vitória nas próximas eleições. Mas no jogo parlamentar as coisas complicam-se. Segundo a supersondagem da Euronews, o espaço do conservadorismo dificilmente conseguirá uma aliança política capaz de eleger o presidente da futura Comissão Europeia. If we think about Giorgia Meloni, for example, the Italian Prime Minister, we have to understand that when we look at the leadership in the European right, we have also to see to take in account that we are talking about leaders that in some cases are also head of government, so they have different interests. As simulações do centro de sondagem Euronews mostram que seria necessária uma aliança com os liberais. Se quisessem formar uma coligação, os conservadores teriam por isso de chamar os partidos do Renew. Só assim seria possível aliar a matemática indispensável para os acordos parlamentares aos interesses dos governos. Uma coligação só com grupos pan-conservadores seria difícil de construir. Isto porque até a ultradireita está dividida. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, dos conservadores e reformistas, tem divergências com o partido de Marine Le Pen, do Identidade e Democracia. E ainda há partidos de extrema-direita no grupo dos não inscritos, é o caso do Fidesz, do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. O que ainda pode dar alguma coesão à direita é a luta contra a imigração. Mesmo assim, há estratégias diferentes entre o Sul e os flancos leste e norte da União Europeia. But the center of gravity will certainly move to the right. And this is something the EPP, which will then be the central player, will be able to use as a blackmail potential vis-à-vis the Liberals and the Social Democrats, if not the Greens. I don't believe that the EPP is serious about working with identity and a democracy. That would also be political suicide at the national level, but they will certainly use it. De acordo com o centro de sondagens Euronews, os principais partidos políticos não terão tarefa fácil no próximo Parlamento Europeu. Vão ter de encontrar votos num bloco de direita radical que está fragmentado. O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou um novo plano para endurecer as regras da imigração em Portugal. O governo revogou os procedimentos de autorização de residência assentes em manifestações de interesse que até agora facilitavam a regularização de imigrantes ilegais no país. A circunstância de termos um procedimento segundo o qual uma simples manifestação de interesse é suscetível de facilitar e descontrolar a entrada de migrantes em Portugal deve ter um fim e vai ter um fim. Com o plano de ação para as migrações, o Executivo quer ainda dar vazão às situações irregulares, com a criação da estrutura de missão para resolver os mais de 400 mil processos pendentes. O plano surge dias antes de milhões de europeus irem às urnas para eleger os representantes no Parlamento Europeu. Joe Biden anunciou na terça-feira, em período de campanha para as presidenciais, que assinou uma ordem executiva para tentar controlar o fluxo da imigração na fronteira dos Estados Unidos com o México. Entre as medidas previstas, destaca-se o encerramento temporário da fronteira sempre que a média diária de entradas for superior a 2.500. Os requerentes de asilo serão enviados para os países de origem em questão de horas ou dias, desde que não expressem receio ou admitam perseguição. A fronteira só será reaberta quando o número médio se mantiver em 1.500 entradas num período de 7 dias.
A Rússia não exclui a possibilidade de atacar os instrutores franceses na Ucrânia, cujo envio está a ser discutido entre Paris e Kiev. Os instrutores franceses são alvos legítimos para Moscovo, ameaçou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros durante uma visita à República do Congo. O plano do presidente francês Emmanuel Macron consiste no envio de, numa primeira fase, algumas dezenas de instrutores militares e, numa segunda fase, algumas centenas. Не значились военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил. Sergei Lavrov está a visitar a Guiné-Conakry, o Congo, Brazzaville e o Chad, 3 países africanos próximos de França. O chefe da diplomacia russa visitou várias vezes o continente africano nos últimos 2 anos. A Rússia procura o apoio, ou pelo menos a neutralidade, de muitos dos 54 países da África no contexto da invasão em grande escala da Ucrânia por parte de Moscovo. A Eslovénia reconheceu o Estado da Palestina na terça-feira, seguindo os exemplos recentes da Espanha, da Noruega e da Irlanda. O Parlamento esloveno votou a favor da medida por uma esmagadora maioria, tendo entre 90 deputados reunidos 52 votos a favor e nenhum contra. Anteriormente, apenas 7 membros da União Europeia, de 27 nações, reconheciam oficialmente o Estado palestiniano. 5 deles são antigos países do Bloco de Leste que anunciaram o reconhecimento em 1988, tal como os Chipre, antes de aderirem à União Europeia. A Suécia reconheceu-o em 2014. As cheias que têm afetado o sul da Alemanha estenderam-se à Áustria, onde todo o curso do Danúbio foi encerrado à navegação. Em Linz, terceira maior cidade austríaca, as zonas próximas do rio ficaram debaixo de água. As inundações também causam problemas em Scherding, na fronteira com o estado alemão da Baviera. A localidade fica junto ao rio Inn, um afluente do Danúbio. Várias estradas foram encerradas e as autoridades locais apelam à população para que evite as proximidades do rio. Na Alemanha está confirmada uma 5ª vítima mortal. Trata-se de uma mulher de 57 anos cujo carro deslizou para fora da estrada, a oeste de Munique, e ficou submerso. O estado da Baviera reporta 6 desaparecidos, entre eles um bombeiro. Em Passau, onde 3 rios se encontram, as águas subiram cerca de 10 metros. É o nível mais elevado em mais de uma década. Grande parte do centro da cidade ficou alagada e foi declarado o estado de emergência. O governador da Baviera anunciou apoios de pelo menos 100 milhões de euros às pessoas afetadas. A vizinha Polónia também tem de lidar com cheias na sequência da chuva forte. Em Bielsko-Biała, no sul do país, muitas estradas, propriedades e edifícios ficaram alagados. Há também registro de cheias na estação de comboios. Milhares de apoiantes do primeiro-ministro polaco reuniram-se na capital, Varsóvia, na terça-feira, antes das eleições europeias. O comício da coligação cívica, o partido de Donald Tusk, decorreu no 35º aniversário das primeiras eleições semilivres do país, uma data simbólica que assinala o fim do regime comunista. Słuchajcie, uwierzcie mi, tam na Kremlu dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa. Ten bój o to, kto będzie rządził w Polsce, a teraz bój o to, kto będzie rządził w Europie. To jest także bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice. O objetivo do comício era precisamente mobilizar os apoiantes de Tusk antes das europeias. Vários polacos mostraram-se preocupados com os possíveis resultados das eleições. Że ja się bardzo martwię o wynik tych wyborów. Ja osobiście bardzo chciałabym być z Europą i nie wyobrażam sobie innej przyszłości. No mês passado, a Polónia anunciou mais de 2 mil milhões de euros em investimentos para reforçar a segurança ao longo da fronteira com a Rússia e a Bielorrússia, sublinhando a responsabilidade do país pela segurança da Europa. Cerca de 900 mil pessoas vivem nas ruas ou em alojamentos temporários por toda a União Europeia, de acordo com a FEANSA, uma rede europeia de apoio aos sem-abrigo. Muitos destes cidadãos não poderão exercer o direito de voto nas eleições europeias por vários motivos, incluindo o facto de alguns países imporem barreiras administrativas.
You need to have a permanent address where you are registered so that you can vote. So if homeless people live in temporary accommodation, or they live in shelters or in the street, it is difficult for them to register in a permanent address. As pessoas que vivem em abrigos temporários conseguem ter, por vezes, mais apoio para exercer os seus direitos, sobretudo quando são ajudados por organizações da sociedade civil. Mas reunir as condições, incluindo os documentos necessários, continua a ser um desafio. J'ai pas d'adresse, donc parce que j'ai perdu mon logement et en plus j'ai même plus de carte d'identité parce qu'on m'a volé mes papiers. Et donc je n'existe pas en tant que citoyenne de mon propre pays parce que moi je suis belge. Donc si on n'existe pas au point de vue administratif, on peut pas voter. A fragilidade social não deixa muito espaço mental para encontrar soluções e estes cidadãos resignam-se. J'ai pas reçu ma convocation pour aller voter et je peux pas retourner à l'adresse, cette adresse administrative officielle que j'ai encore. C'est ma adresse de référence parce qu'on me laisse plus entrer dans le bâtiment. C'est une maison de repos et à tour et taxi et on m'a mis dehors avec la police. O Parlamento Europeu pediu que fosse revista a condição de ter uma morada permanente para poder votar, mas é também importante cativar o interesse dos visados. Le résultat des élections, l'impact du résultat de mon vote sur ma situation, c'est infiniment lointain. Et quand vous êtes dans l'urgence, dans la survie, c'est des choses qui passent pas du tout dans vos priorités. C'est mon intuition. A luta contra a pobreza e a precariedade na habitação foram mencionadas por muitos inquiridos em sondagens sobre quais deveriam ser as prioridades para o próximo mandato.